Hoje eu queria gravar sobre aquele som gostoso de chuva. Mas não, vou ter que gravar sobre o som de carro mesmo, porque a chuva parou e os vizinhos acordaram. Comando Estelar Flashman, ou Flashman é um dos Sentais mais amados pelo público brasileiro e que estreou no Japão em 1986, sucedendo Changeman, e veio para o Brasil 3 anos depois, sendo exibido pela Rede Manchete e reprisado anos depois aí, até meados da década de 90. Nos últimos anos você poderia reassistir Flashman de maneira legal por um box que foi lançado, se eu não me engano, pela Fox Filmes, e atualmente ele está no Amazon Prime Video e no Tokusatsu TV, da Sato Company, que detém os direitos. Porém, alguns anos atrás ele foi reexibido, se eu não me engano, não vou falar o nome da TV porque eu não tenho certeza, mas ele foi reexibido de uma maneira ilegal, que infelizmente parou no episódio 10 e ficou reprisando em loop. A trama gira em torno de 5 crianças que foram abduzidas e levadas para o planeta Flash. 5 crianças não, bebês, porque o mais velho tinha 3 anos. Então, 20 anos depois, Jin, Dan, Go, Sarah e Lu, eles voltam para a Terra a fim de encontrar seus pais e também de deter o Cruzador Imperial Mess, os vilões que são responsáveis por eles terem sido abduzidos daqui. E já que falamos do Cruzador Imperial Mess, nós temos que falar agora dos vilões, né? O Andar, que mais parece o Johnny Bravo com anemia, a Diabólica Nefer, que ama fazer bullying com a Sarah, as gêmeas, que eu não sei se são irmãs, Urki e Kitty. Não, essas não! São essas aqui. Também tem o Dr. Keflin, que é responsável pela criação de todas essas pessoas que falamos aí, além do monstro do dia. Tem também Meduzan, que é responsável pelos monstros crescerem, e ele passa toda essa energia para o monstro e ele acaba se transformando numa criatura mini, até que é bonitinho. E é claro, o mais misterioso, Monarca Ladeus, o chefão da coisa toda que impõe respeito. E é claro também que a gente não pode citar Kaura, que esse sim tem o meu respeito. Claro que, como toda série que se preze, nós vamos falar de algumas curiosidades. Combate! Visor, combate! Esse Flashman já foi considerado o melhor Sentai ao lado de Jetman e Dairenja, além de ser considerado inovadora, pois trazia mais 2 robôs, que é o Grand Titan e o Titan Jr., além do robô oficial deles, que é o Flash King. Flashman também inovou por ser uma série que trouxe o roll call, ou aquela apresentação que os heróis sempre fazem na frente do monstro, por ter essa apresentação mais curta do que a demais, já que os 5 se apresentavam de uma única vez, ao invés de todo mundo se apresentar... cada um se apresentar particularmente. Mas e aí, como é o nome desse vídeo, a série, ela vale ou não a pena? Não sei. Citando uma das coisas que eu mais gostei, que até agora estou impressionado, já terminei a série já faz um tempinho, são os visuais dos vilões. O Monstro do Dia, ele me lembra bastante aquelas séries mais underground de quadrinhos, ou jogos beating up, que mostrava mutantes, alienígenas, dos anos 90 aí, da geração retrô, que realmente traziam monstros mais grotescos, mais híbridos, dignos de filmes de terror dos anos 80. Mas o visual dos vilões recorrentes da série também não fica atrás. O Andar, eu já disse que ele parece o Johnny Bravo com anemia, mas em compensação, o Dr. Keflin, Barak, que aparece quando o Titan Jr. é introduzido, o próprio Monarca Ladeus, eles me lembram muito criaturas de fantasia medieval, que geralmente são híbridos entre humanos, animais, tem chifre, aquelas roupas que lembram sacerdotes, bruxos. E os capangas ali, eles me lembram bastante uma criatura mais híbrida, como por exemplo a Nefer, quando ela se transforma numa onça, Urki e Kirti, que realmente parecem que saíram da peça do Cats. Entre outras coisas também. Os personagens do planeta Flash, que são uma mistura de humano com peixe, com réptil, lembra bastante Ultraman. E os soldadinhos também, que a gente não pode esquecer, que eles trazem outras coisas que são recorrentes em jogos e na cultura pop ocidental, que são os insetos humanoides. Enquanto os vilões eles são completamente sombrios, monocromáticos, passando uma ideia até uma depressão ali, Flashman,
Em contrapartida, eles te passam a ideia de alegria, de paz, eles são super coloridos. E o raio da Cosmic Vulcan, ele é praticamente um arco-íris, é claro. Ele não tem todas as cores, mas eu acho muito bonito quando eles vão destruir o monstro e saem as 5 cores juntas, assim. E uma coisa que eu não citei quando eu disse a sinopse foi que cada integrante do Planeta Flash, ele foi treinar num satélite diferente. E isso fez com que o organismo deles reagisse de maneira diferente. Como, por exemplo, Dan se tornou um personagem extremamente forte. E eu creio que ele tenha pegado até alguns dons psíquicos, porque ele é o único que consegue ouvir aquela menina lá, que depois a gente descobre que tá morta. Qual que é o nome dela? Sumire. Ele é o único que consegue ouvir a Sumire. E de início ele acha que é irmã dele e tal, mas no final ele descobre que não, ela tá morta, então meio que ele tem um dom telepático e talvez até de uma mediunidade. Lu, ela voa, e Go provavelmente tem uma habilidade antigravitacional, porque ele escala paredes, ele plana, ele é mais leve, por assim dizer. Já Jean e Sarah, eu não consegui identificar nenhuma habilidade neles, e eu até perguntei no Twitter, falaram que não, que eles não tinham. De início eu achei como um ponto negativo, mas depois que a série foi indo, tudo, eu fui pensando, eu já vi como ponto positivo, pois como eu disse, mostra como cada planeta influenciou o organismo de cada um. E talvez o deles não tenham dado habilidades que tenham ficado tão à mostra assim pro público. E o fato deles terem essas habilidades trouxeram quadros muito, mas muito da hora. Por exemplo, sempre tinha um episódio com a Sarah não. Com a Lu voando os outros personagens, assim, às vezes o Go na parede. E isso me lembra bastante quadros de HQs, como por exemplo X-Men. Quando tinha uma imagem com diversos personagens, assim, e você via um na parede, outro de cabeça para baixo, outro voando, outro atravessando a parede. Isso me trouxe uma certa nostalgia e, cara, é demais. E já que falamos das semelhanças entre Flashman e algumas coisas de HQ, também me lembrou a dinâmica dos vilões, em que um fica tentando puxar o tapete do outro, um não confia no outro, às vezes um quer matar o outro, sempre tá querendo esconder alguma coisa do outro. Isso me lembra uma fala do Lex Luthor, eu não lembro em qual história, mas eu acho que eu tenho ela perdida por aqui, que ele fala que diferente dos heróis, os vilões não conseguem manter alianças. Por quê? Porque um tá querendo se engrandecer pra cima do outro e pegar toda a recompensa para si. Eu vi isso em Flashman. Olha que bacana! Então quer dizer que eu achei uma série incrível, perfeita, sem erros? Não. E agora eu vou citar algumas coisas que eu também não gostei. Podemos citar primeiro os robôs secundários. Quando eu estava pesquisando aqui, eu descobri que as crianças do Japão acharam que o Grand Titan parecia uma geladeira gigante. E eu concordo. Inclusive, eu acho que o Titan Jr., que age como se tivesse pulga na cueca, ele parece um Playmobil. Sabe aqueles bonequinhos articulados de montar que tem os desenhos assim... vou deixar a foto aqui. Ricardo, mas eles deveriam parecer brinquedos, pois eles deviam vender brinquedos. Tá, ok. Mas então por que o Flash King não me passa essa sensação também? Falar nisso, eu até que gostaria de ter aquele caminhão que virava o Titan Jr. Outra coisa também, quando os 5 heróis fogem do planeta Flash, a gente descobre que, beleza, eles pegaram uma nave e foram. Depois eles descobrem que a nave era pra eles, que o robô era pra eles, que lá tinha tudo o que eles precisavam. Ou seja, eles já estavam destinados a ser o Flashman desde o início. E quando eu pensei sobre isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela frase do Deadpool. That's just lazy writing. E tem uma coisa que eu não acho que é bem um defeito, mas eu não entendi, então quem sabe alguém poderia me explicar aqui nos comentários ou no repost. Que é, eles tinham que voltar para o planeta Flash porque eles não estavam se adaptando à Terra. Tá, mas não devia ter sido o contrário? Eles não deviam ter... O organismo deles não devia ter rejeitado o ambiente da Terra, a atmosfera da Terra, e com o tempo eles irem se adaptando, até porque eles eram daqui, e não o contrário? E antes que eu esqueça, eu amei a trilha sonora de Flashman. Eu não tô falando nem da abertura e do encerramento, que eu também gosto, porém, eu tô falando dos temas de batalha, que me lembram bastante aqueles filmes, séries e jogos oitentistas e noventistas.
Mas aquilo que eu mais gostei foi a entrada do Kaure, que quando ele chega tem aquela música épica tocando, faz qualquer um grudar na cadeira. E também, claro, que tem os episódios finais, que são incríveis. Não tô falando só por causa do drama que tá ali, afinal de contas a maioria dos Sentais ficam mais dramáticos nos episódios finais, como também eles trabalharam com muita quebra de expectativa, tanto do lado bom, como por exemplo Ladeus não ser o último inimigo, a Nefer tá viva até o último minuto, entre outras coisas, o Kaura não morrer também. Também pro lado ruim, como por exemplo, Ladeus teoricamente ficou vivo, mas eles não explicam o que acontece depois, pra onde ele vai. Pode ser que eu não tenha entendido, mas ali de primeira não me agradou muito esse ponto em aberto aí. Enfim, Flashman é um Sentai visualmente lindo, com uma boa história, com episódios finais legais. Eu acho que só isso. Alguns episódios são incríveis, outros não são tão bons assim. Enfim, Flashman vale a pena. E você, já assistiu Flashman? Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, curte a página, não sei se você está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, mas me ajuda a crescer aqui. Então valeu, falou, até uma próxima!